Hello there! How are you? Então, parabéns! Você adquiriu o Work Tips e hoje você faz parte do Clube da Márcia. Seja muito bem-vindo. Você deve estar ansioso para saber como é que vai se processar essa metodologia. Então, esses vídeos que eu vou fazer agora é para lhe ajudar, tá certo? Então, vamos lá. Como você já leu lá no e-book que você recebeu, a metodologia está embasada em aprender as 4 habilidades com foco para ajudar a falar, que é o que todo mundo quer, né? Então você vai aprender a ouvir, aprender a falar, aprender a ler e aprender a escrever, exatamente nesta ordem, ok? Então vamos lá. Essa metodologia não surgiu do nada, ela já tem sido testada há muitos anos e eu garanto que ela dá resultado. Porém, é preciso disciplina. Então, eu preciso que você se comprometa com você mesmo, que a partir de hoje vai fazer esse estudo diário de segunda a sexta. E você vai precisar, em média, de 20 minutos. Talvez algum dos dias você precise passar no máximo 40 minutos. Mas é muito pouco perto do resultado que você vai ter. Então, comprometa-se a fazer, ok? Então, vamos lá. A primeira habilidade é a habilidade mais importante, porque até hoje o aprender a ouvir é uma coisa que nunca te ensinaram. Mas como assim, Márcia, aprender a ouvir? Eu já sei ouvir. Você escuta, mas você não ouve, tá? Ou melhor, você ouve, mas você não escuta. Você ouve a palavra em inglês, você ouve as frases em inglês, mas você às vezes nem sabe se é inglês, não distingue os sotaques. E essa é a primeira fase. E depois que você faz isso, você identifica uma ou outra palavra, mas não consegue entender a frase. Ou ainda, quando você entende a frase, ainda assim você não consegue decifrar o significado da frase. Esses são os estágios do aprender a ouvir, né? Ou melhor, aprender a escutar. Porque ouvir a gente ouve mesmo que não queira. É um barulho, a gente ouve. Escutar exige que você tenha toda a sua atenção. Então, no Day 1 da semana 1, que é o aprender a ouvir, a primeira coisa que você vai fazer é pegar o seu aplicativo, né? Entre vários que eu sugiro, mas tem um aqui específico que está lá no e-book. Você vai pegar, abrir esse aplicativo, escolher a sua lição. A gente sugere que você comece com uma apresentação, uma autoapresentação ou uma introduction, né? Como a gente fala em inglês. E que ela seja no máximo, tenha no máximo 2 minutos, e mais ainda, que você ao olhar a lição, você perceba que pelo menos 70% das palavras você já ouviu ou já viu alguma vez. Não é uma coisa completamente nova para você, tá certo? Então, passado essa fase, escolheu já o aplicativo, a primeira coisa, a lição, o que você vai fazer? Esquece a questão dos textos, do teste, ninguém vai avaliar você agora, você está aprendendo primeiro, tá certo? Então o que você vai fazer? Vai clicar lá naquele botão de transcript da lição e vai pegar o seu caderninho, porque você não tem como fazer estudo diário sem um caderno de inglês, vai pegar o seu caderno e vai transcrever, copiar a lição do jeito que ela está no aplicativo, tá? Se for uma música, a mesma coisa, você vai pegar a letra da música e copiar, com o cuidado de pular uma linha entre as frases, porque você precisa ter espaço para fazer suas observações, ok? Então a primeira coisa a fazer é isso, escolher a lição, copiar no seu caderno, e assim que você copiar no seu caderno, começa o seu estudo diário. Como é esse estudo diário? No primeiro dia você vai ouvir em média umas 10 vezes esse mesmo diálogo, só que quando você ouvir a primeira vez, não faça nada, só preste atenção, som e letra, vá acompanhando. A segunda vez, você presta atenção quais são as palavras que são juntas, né? Ou aglutinadas, que são juntadas ou aglutinadas.
Em inglês é muito comum, quando a palavra termina com uma consoante e a palavra seguinte começa com uma vogal, eles juntam e formam uma palavra só, né? E é isso que dificulta a gente entender. Então, primeiro você precisa fazer ouvir atentamente, prestando atenção a esse detalhe, as aglutinações, ok? Talvez você tenha que ouvir mais de uma vez. Ouça pelo menos 2 vezes para aglutinação. Depois você vai ouvir novamente, prestando atenção àquelas palavras que escrevem de uma forma e pronunciam de outra completamente diferente. Você vai escrever não a transcrição fonética, não, que é um pouco complicada, pouco complexo. Você vai escrever entre barras, eu sugiro que você escreva como que você acredita que é pronunciada aquela palavra. Por exemplo, a palavra table, né? É T-A-B-L-E. O A aí tem som de E, então você coloca entre barras, tei, né? Esse B-L-E tem som de bow, né? Esse B-L-E a gente pronuncia bow, então você pode colocar T-E-I-B-O-U, table, que é como você acredita que está sendo pronunciado, tá? Então você faz isso com as palavras que você acredita que vai ter dificuldade, porque a escrita é muito diferente da forma falada, ok? E a última coisa que você tem que fazer, ainda no Day One, é observar a tonicidade dessas palavras, porque é isso que vai te dar a entonação, tá? E a entonação é muito importante, porque cada língua tem a sua melodia, que é exatamente a entonação. E se você falar inglês do jeito que você fala português, ninguém vai te entender. Então você precisa pegar a entonação da língua que você está estudando. Como é que você faz isso? Presta atenção à sílaba que é mais forte em cada palavra, ok? E depois você observa, e o que eu sugiro que você faça? Que você faça um círculo ou sublinhe as sílabas. E as palavras também, tá? Que isso vai te dar um norte com relação à entonação. Então, recapitulando. No Day One, o que você vai fazer? Primeiro, copiar a lição, pulando uma linha no seu caderno. Depois, ouvir pelo menos 10 vezes. Com que objetivo? Não é entender. Foca no que eu estou te dizendo. Não tente traduzir. Não se preocupe com a tradução nesse momento. Você está educando o seu ouvido, tá? É a fase mais importante. Então, a primeira coisa que você vai fazer é ouvir prestando atenção nas aglutinações. Cuidado também com as palavras que são omitidas, por exemplo, a letra E não aparece no final, não é pronunciada, né? Cuidado com aquele regionalismo que a gente tem. O brasileiro tem tendência a colocar a letra I no final da palavra quando ela termina com uma consoante. Por exemplo, não é end, é end, d. O som é de D, não é som de I, né? Não é Samsung, é Samsung, G. Então, as consoantes, elas têm o som delas mesmas. Então, quando o som não for pronunciado ou for pronunciado de forma diferente, você faz essa anotação também. É só isso para o Day One, ok? See you! Bye!